vamos estudar hoje o capítulo 28, 29 e o capítulo 30 de 2ª Crônicas, tá? O capítulo 28 vai falar do reinado de Acais. Acais, ele vai reinar 16 anos e não vai fazer o que era reto perante os olhos do Senhor. Pelo contrário, ele vai fazer só coisa errada, principalmente queimando incenso, adorando imagens de balins. Ele chega, irmãos, a queimar os seus próprios filhos debaixo da árvore. Se lembra? Referência ao deus Moloque? Pois é, sacrificou, queimou incenso nos altos, nos outeiros, debaixo das árvores. Então, o que é que Deus vai fazer? A ira do Senhor com certeza vai vir contra ele, porque isso era abominável aos olhos do Senhor. Então, o que que vai acontecer? Deus vai entregar ele na mão do rei da Síria, nos sírios. O que que eles vão fazer? Os sírios vão vir, vão matar muita gente. A Bíblia diz que vai matar muita gente, vai levar uma multidão de gente como preso, como cativo. E ainda assim, irmãos, além de Deus deixar que o rei da Síria faça isso com eles, Deus vai entregar Judá, ao quê? Ao reino de Israel. Os israelitas vão vir contra Judá e vão infligir grande derrota, irmãos, contra o povo de Judá, porque era um castigo, irmãos, pela falta de temor de Deus. Só que acontece aqui o seguinte, que a Bíblia diz que eles chegam a matar 120.000 homens valentes num dia só. Só que o que vai acontecer aqui? Era para Israel derrotar Judá, sim. Só que além de derrotar Judá, o que eles fizeram, irmãos? Eles vão levar as pessoas cativas e vão fazer escravo. Aí Deus não vai agradar disso. É claro que podia derrotar, mas o povo de Deus não podia sacrificar o outro povo de Deus. Não era assim que funcionava e não era permissão do Senhor. Então, a Bíblia diz que manda um profeta chamado Obed. Olha, Obed não é um profeta conhecido, por nós, mas a Bíblia diz que manda um profeta chamado Obed e diz que não é para fazer isso, porque eles exageraram, Foram com uma raiva tal, a Bíblia diz, quer dizer, que foi com uma raiva tão grande que chegou a subir aos céus, irmãos. E a Bíblia fala o seguinte, que era para devolver os cativos. Então, eles meio que não querendo, mas devolvem os cativos, irmãos. A Bíblia conta o seguinte, que eles dá comida para os homens, colocam roupa neles porque estavam todos nus, e os que não conseguiam ficar nem em pé, colocaram em um jumento e mandaram de volta. Olha só que interessante. E aqui a Bíblia diz que tudo isso aconteceu, no versículo 19 diz que tudo isso vai acontecer porque Deus queria humilhar Judá por causa de Acais. Porque ele estava desenfreado, irmãos. E aí ele continuou pegando as coisas da casa de Deus e fazendo ídolos, continuou fazendo coisas erradas perante o Senhor, tanto que ele morreu, ele não foi digno nem de ser sepultado junto com os reis. E aí o seu filho, Ezequias, vai reinar no seu lugar, já aqui no capítulo 29. Só que Ezequias se comportou de uma maneira totalmente diferente do seu pai Acais. Ezequias, sim. Ezequias seguiu o caminho de Deus, fazia o que era reto perante o Senhor. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele voltou, ele abriu as portas da casa de Deus, reparou as coisas que tinham sido estragadas e tiradas da casa de Deus. E mais, ele traz os levitas, traz os sacerdotes para adoração. E aí, o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele tira toda a imundície que tinha no santuário. E todo o capítulo 29 vai falar o quê? Da reforma, de como foi que ele reconstruiu, de como foi que ele se posicionou para poder fazer a reconstrução da adoração a Deus. A Bíblia diz, olha só, a partir do versículo 20, que ele se levanta de madrugada, reúne todos os maiorais da cidade, sobe na casa do Senhor, faz vários sacrifícios a Deus, leva o povo a adorar
ao Senhor, leva o povo a fazer uma nova aliança com Deus, o povo se alegra, o povo dá oferta para Deus, eles têm de novo a comunhão e a presença do Espírito Santo de Deus, através de quem? De Ezequias, que tinha um coração voltado para o Senhor. E aqui agora no capítulo 30, o que ele vai fazer? Ele vai celebrar a Páscoa do Senhor, irmãos. Só que tem um detalhe interessante. A Páscoa não foi celebrada no tempo que era para acontecer a Páscoa. Por quê? O que tinha acontecido aqui? Na época da Páscoa, ele não tinha tido tempo de consagrar, de santificar os sacerdotes. Então, eles fizeram uma reunião e eles viram, então, que era necessário ter essa santificação para que ocorresse a Páscoa. Então, depois que teve essa santificação, tudo isso, eles celebraram a Páscoa. Olha só que interessante. E aí na Páscoa eles vão adorar o Senhor, eles vão bendizer ao Senhor, ele vai orar e Deus vai sarar o povo por causa da oração dele. Então todas essas coisas Ezequias fez no seu reinado. Amém. Glória a Deus.